Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, nessa feliz oportunidade. Vamos para uma reflexão na poderosa Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rogério de São Paulo. Aproveite bem essa reflexão. Se você não se inscreveu nesse canal, venha se inscrever e seja edificado no Senhor, seja fortalecido, receba o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Vamos ministrar sobre um tema muito importante. As correntes de Deus que alegram. As correntes de Deus que alegram. Salmo de número 46. O verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que interessante, esse rio ele tem uma função, ele tem um objetivo, ele tem uma missão e ele alegra. Mas ele alegra o quê? A cidade de Deus. Ele alegra o quê? O santuário das moradas do Altíssimo, onde Deus está. Mas para entendermos isso melhor, vamos para uma reflexão profunda. Deus criou os céus e a terra, mas nós não encontramos na Bíblia Deus criou as águas. Mas por que isso? Porque entendemos que as águas não foram criadas, porque elas são emanações do próprio Deus. Aonde Deus está, tem a emanação das águas. Tanto é que a Bíblia diz que quando a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. O Espírito do Senhor estava ali na correnteza das águas. Olha que interessante isso. Agora no Jardim do Éden, quando Deus, na região do Éden, plantou o jardim, havia um rio. E ele se dividia em 4 braços. Que você possa entender, que eu também, juntamente contigo, entendamos que aonde Deus está, tem um rio que corre. Tem correntes que emanam. Mas vamos continuar aqui. Em Daniel, capítulo 7, quando Daniel, nas suas visões da noite, contempla o trono de Deus, um ancião de dia sobre um trono de rodas de fogo, de brasas de fogo. Daniel descreve que tem um rio de fogo que emana debaixo daquele trono e sai. Aonde Deus está, tem um rio com correntes poderosas. Tanto é que Apocalipse capítulo 4, quando João vê o trono de Deus, ele fala de um mar de vidro que tem diante do trono. Ele não fala de um lago, ele não fala de uma fonte, ele não fala de um riacho, ele fala de um mar de vidro diante do trono de Deus. E depois tem os 4 animais e tem os 24 anciãos, mas o mar de vidro está lá. Correntes do mar diante do trono de Deus. E o que a Bíblia diz de quando Jesus voltar com a igreja para os filhos de Israel? É que o Monte das Oliveiras em Jerusalém, de frente de Jerusalém, se abrirá no meio e vai jorrar águas purificadoras do santuário. E por onde essas águas passarem, elas vão sarando tudo no caminho. Haverá árvores à direita e à esquerda, que ficará como o jardim do Éden em Jerusalém. E haverá abundâncias de toda sorte de peixe, que os pescadores não vencerão pescar. E vão correr essas águas e vão sarar o mar morto, porque a Bíblia diz que essas águas saem do santuário e são purificadoras. É assim que Jesus vai reinar de Jerusalém, com águas saindo. É por isso que o Senhor é chamado também pelo profeta. Quando Deus diz: deixaram a mim, o Senhor, a fonte das águas vivas. O Senhor é fonte de águas vivas. Agora o versículo desse salmo diz: há um rio lá em cima no céu, e as correntes dele, a energia dessa corrente, a eletricidade da correnteza desse rio tem uma missão: alegrar a cidade de Deus, alegra o santuário do Altíssimo.
é um rio de fogo, é como um rio de poder. Tanto é que mesmo quando a Bíblia diz que o mar não existirá mais, quando houver novo céu e nova terra, mas o rio de Deus nunca vai parar de correr. A correnteza nunca deixará de alegrar. Mas se você me perguntar o que eu tenho a ver com isso de praticidade para agora, para o meu dia a dia, preste atenção no que eu vou falar. Traduzindo em palavras, você sabe o que Jesus nos trouxe? No Evangelho de João, quando está registrado que Jesus, no último dia da festa, ficou em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Jesus está querendo dizer, sabe aquele rio, aquelas correntes do rio, que alegram toda a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo? Eu trouxe aqui na terra para colocar dentro de vocês que creem em mim. Dentro de vocês que creem em mim. Vai brotar aquele rio e vocês vão receber uma alegria sem nem entender como que ela flui. E o versículo diz que é o Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo na vida daqueles que creem ao Senhor Jesus. Ele trouxe lá do céu para dentro de nós. Isso é para você que está me assistindo. Isso é para mim. Isso é promessa do Senhor. É uma alegria que as coisas não precisam dar certo, não precisa estar tudo concorrendo, não precisa estar tudo redondinho, não precisa tudo ter prosperado, não. É independente se está bem, se não está bem, se o dia deu certo, se foi dia de perca, se foi dia de ganho, se está empregado, se está desempregado. É um rio, são correntes que alegram a cidade que tem dentro do nosso coração. É isso que Jesus trouxe para mim. É isso que Jesus trouxe para você. E aquele que prometeu não mente, porque Ele é a própria verdade. O que o Senhor disse para a mulher samaritana? Quem beber da água desta fonte voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque dentro dele nascerá uma fonte de água que salta para a vida eterna. É isso que o Senhor coloca dentro daquele que crê nele. É uma alegria que vai saltar para a vida eterna. Eu penso nessa alegria como uma alegria de amor. Alegria de amar as pessoas, alegria de amar os irmãos. Alegria de perdoar aqueles que ofendem. Alegria de amar até o próprio inimigo. De bendizer os que maldizem. De abençoar até aqueles que perseguem. É uma alegria de vida. Se você me perguntar, pastor Rogério, o que é essas correntes que alegram a cidade de Deus? O que é essas correntes que Jesus veio e prometeu que estaria dentro de nós, fluindo, jorrando, saltando? É o Espírito Santo. É vida, vida que ninguém pode dar a não ser o Senhor Jesus. Mas preste atenção para concluirmos essa reflexão numas verdades intrínsecas aqui. Como fazer para recebermos esse rio? Como fazermos para termos esse rio? Você já percebeu como é a vida de um irmão novo convertido? É um rio de Deus correndo continuamente. Só que com os tempos de luta, muitos vão perdendo. E a fonte vai se secando. Mas através dessa palavra eu quero te dizer pelo Espírito Santo, o Senhor tem renovação, o Senhor tem renovação, o Senhor tem renovação para esse rio voltar a trazer essas correntes que alegram a cidade que existe nos nossos pensamentos, no nosso coração, na nossa alma. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Estou ministrando aqui pelo Espírito Santo de Deus para se cumprir em bênção de vida
em bênção de vida no teu interior. Uma primeira verdade sobre isso. Nós precisamos receber. Você e eu, qualquer um que ouvir essa mensagem, não podemos viver sem esse rio. Jesus prometeu e nós precisamos desse rio jorrando dentro de nós. Jesus prometeu e nós precisamos da alegria, não só das coisas aqui da terra, mas a alegria que vem do céu. Que o Senhor, através dessa palavra, dê vida ao teu espírito, dê vida ao meu espírito, que não venhamos servir ao Senhor na velhice da letra, mas vivificado nesse poder das correntes desse rio. Aleluia, aleluia. Não adianta pedir para Deus este rio, esta fonte, se for para se mostrar, se for para aparecer, se for querer aplauso, se for para querer ser melhor do que os irmãos, se for para ser elogiado. Não adianta querer isso. Não vai receber. Eu acredito que muitos ficam pedindo a Deus para poder cantar melhor, para poder pregar melhor, para ter poder de orar. Não é esse o caminho. Aí não recebe mesmo. Para receber, é preciso de humildade. Para esse rio estar jorrando, é preciso pedir: Senhor, é para te servir melhor, é para fazer a tua vontade. Não é para buscar glória para mim, não é por egocentrismo meu, não é por querer aparecer e ser elogiado, que possamos receber este rio para te agradar mais, Senhor, para te servir melhor. Se o Senhor vê que concedendo em nossas vidas esse rio, nós estaremos agradando mais ao Senhor, que possa vir sobre nós. Porque Jesus disse que o Pai não negará o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Se você pedir o poder do Espírito Santo na sua vida, com humildade, com sinceridade de coração, para servir a Deus, para servir o seu irmão, para servir o necessitado, aquele que precisa de ti, Deus não vai negar este rio dentro de nós, se for com sinceridade, se for com humildade. Então eu concluo essa reflexão dizendo: tem pessoas que são aquinhoadas financeiramente, constroem casas, mansões em condomínios, conseguem ter um arquiteto a ponto de fazer fontes que saem na casa. São fontes artificiais, decorativas, algumas com peixes, outras para se tomar banho, outras só para contemplar a natureza. Mas eu quero te dizer uma verdade: este rio de Deus que está no Salmo 46, versículo 4, ele tem um objetivo: ele alegra toda a cidade de Deus e o santuário de Deus. E este rio é para correr dentro de você, é para correr dentro de mim, não esporadicamente, mas todos os dias, porque Jesus veio trazer este rio para fluir dentro de nós, para estarmos alegres sem ter justificativa, para estarmos contentes sem ter benefício nenhum aparente que venha nos alegrar. Mas por que está alegre? Mas por que está contente? Tem um fluir de vida dentro de nós. Foi Jesus quem trouxe. Precisamos receber o reino dos céus como crianças. Crianças que se alegram simplesmente por se alegrar. Estão felizes simplesmente por estarem ali naquele momento. É isso. É a alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. Recebe esta palavra e seja abençoado poderosamente em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com muitos irmãos que estão precisando de ouvir isso e serem renovados no poder do Espírito Santo. Eu termino dizendo: Jesus disse: quem crê em mim,
como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior. Amém.